bem-vindos à vossa e nossa TV Ser da Hora para mais um À Conversa Com. Hoje temos connosco alguém muito especial. Alguém que ama Gaia, adora Matosinhos e multiplica-se nas viagens de um lado para o outro. Talvez queiramos saber o que lhe vai na alma, o que manda a cabeça e o que faz o coração. Estamos a falar de José Guilherme Aguiar, vereador do Desporto na Câmara de Matosinhos, mas um homem multifacetado. Mas vamos começar exatamente por Matosinhos e pela variação. Dr. José Guilherme Aguiar, bem-vindo a este programa da TV Ser da Hora. É difícil ser vereador do Desporto na Câmara de Matosinhos? Não, propriamente, neste momento não será muito fácil, mas não será muito fácil ser vereador do Desporto ou ser vereador de outra área qualquer, mas ser vereador do Concelho de Matosinhos foi para mim um excelente e enorme desafio, porque Matosinhos era um concelho que tinha, como tem, um enorme desenvolvimento na área do desporto. Fez-se nos últimos anos em Matosinhos tinham sido muitos os investimentos. Matosinhos é uma terra conhecida por ter uma política desportiva muito ativa, muito agressiva, por ter muitos escalões de formação, por ter muitos clubes, por ter muitas modalidades. E isso, quando eu me confrontei com essa realidade, acho que fiz aquilo que inteligentemente devia fazer, que era aceitá-la e tentar acompanhar esse desenvolvimento e, naquilo que fosse possível, tentar melhorar. Por isso, a minha tarefa foi uma tarefa aliciante, porque na vida, por isso em Matosinhos, como na nossa vida em qualquer autarquia, nem sempre está tudo feito, ou nunca está tudo feito, e por isso há sempre novos desafios, há sempre novas apostas. E no caso concreto do desporto em Matosinhos, foi levado a cabo, em primeiro lugar, aquilo que eu costumo fazer quando entro em qualquer área de atividade, que é fazer o levantamento daquilo que já existe, e depois não sou manicaísta para dizer que o que está feito foi tudo mal feito. É evidente que houve coisas com as quais eu eventualmente não concordaria, e se tivesse sido eu a realizá-las, teriam sido feitas de forma diferente, mas objetivamente o global, digamos que a política que estava subjacente às realizações não só dos investimentos, dos equipamentos esportivos, mas também, sobretudo, nas normas, num regulamento que eu acho que é inédito no setor autárquico, que é as normas de apoio ao associativismo, isto é, as regras que permitem que o município, de uma forma rigorosa, de uma forma transparente, possa trazer apoio a todos os atletas e, sobretudo, aos atletas mais jovens. É evidente que aquilo que se procurou foi dar continuidade a essa política, a essa forma de pensamento, e acho que nos 2 primeiros anos em que eu desempenhei as funções de vereador, acho que se levou para a frente muitas iniciativas que complementaram algumas que já vinham de trás, que se tomaram decisões que melhoraram perspectivas que já existiam. No fundo, a atividade desportiva, como a ação social, como a segurança, não é uma coisa que nasce e que morra ou que se possa interromper, não. É uma coisa que possa ter um crescimento mais adequado, possa ter um crescimento mais ou menos sustentado, mas é uma coisa que é, como eu costumo dizer, não é para se fazer, é para se ir fazendo. E por isso, nesta área do desporto, para mim foi extremamente gratificante ter desempenhado e vir desempenhando as funções de vereador de desporto. Terei que confessar que este ano de 2012, essa não é euforia, mas essa satisfação que eu fui sentindo, não tem sido a minha realidade do dia-a-dia, por razões que todos nós sabemos, a crise económica que atingiu o país, que se refletiu nas autarquias e, sobretudo, a aplicação e a execução de uma lei chamada Lei dos Compromissos, a Lei 8 de 2012, que veio trazer fortíssimas restrições na execução orçamental. Não foi da autarquia de Matosinhos, de todas as autarquias deste país, e Matosinhos, que não é um oásis
não é um oásis no meio deste deserto, é evidente que também teve essas suas, sentiu na pele essas suas dificuldades, essas suas impossibilidades, e por isso direi que neste ano, fundamentalmente, não foram muitas as realizações, mas, como em tudo na vida, eu também não gosto de parar, e por isso eu acho que quando nós não temos possibilidades de fazer imediatamente, teremos possibilidade sempre de projetar. O futuro não acaba com o termo deste mandato, nem com o termo dos próximos mandatos. A seguir a mim virá certamente outro vereador do desporto, virá certamente outro Presidente de Câmara que terá uma visão também igual ou diferente daquela que eu profiro agora, e por isso é normal que se deixe algum trabalho, e neste preciso momento há trabalho para se fazer, e há trabalho para se fazer no imediato e para se fazer no futuro, e essa gostaria eu que fosse, digamos, não é a minha herança, mas que fosse aquilo porque o meu trabalho fosse apreciado, e normalmente é assim que se fazem, e normalmente também essa apreciação só se faz no final dessa nossa atividade. Por isso eu só espero essa apreciação normalmente, ou como é habitual, no final do meu mandato. Ok. Eu comecei exatamente por esta questão, porque efetivamente o ter assumido o ser vereador do desporto na Câmara de Matosinhos foi uma decisão difícil, pelo menos para o público em geral, portanto foi difícil, porque o partido onde o senhor se encontra afiliado, o PSD, nunca digeriu bem essa sua tomada de posição. E, portanto, não tenho que achar nesta entrevista. A questão que eu lhe coloco é que se o fez porque tinha um compromisso com os matosinhenses e quis levá-lo até ao fim, mesmo desobedecendo ao seu partido, ou é algo que nos queira hoje expor aqui? O meu princípio, aquele que eu tive sempre em consciência quando desempenhei funções autárquicas, foi de que os partidos servem para, passa a expressão e perdoe-se-me a repetição, servir a comunidade e não o contrário. E por isso, quando eu me candidatei pela primeira vez na minha vida a um cargo autárquico, filo sem estar afiliado a nenhum partido. Inclusivamente havia a convicção que eu era simpatizante de outro partido, que não aquele que efetivamente sempre fui, que fui simpatizante do PSD, muito embora durante muitos e muitos anos não fui militante. Mas filo porque achava que estava a servir a minha comunidade, as pessoas que em mim confiavam. Eu, quando decidi candidatar-me a Matosinhos, também o fiz a pensar de que poderia ser útil à comunidade de Matosinhos e não que estaria a fazer um serviço, um frete, ou seja, aquilo que for ao partido que me apoiava. Aliás, nem era um partido, eram dois partidos, era uma coligação. E por isso, quando acabaram, quando terminaram as eleições, e naturalmente numa posição democrática que é aquela que eu fui educado, os resultados foram evidentes, apenas então só tive que aceitar esses mesmos resultados. A vontade da população não era aquilo que eu, terei que ser sincero, não era aquilo que eu esperava, mas foi aquilo que aconteceu. E, objetivamente por isso, eu não teria nunca o direito de me insurgir contra aqueles que livremente exerceram o seu direito de voto e por isso exerceram a sua opção. Quiseram mais aquele que foi o Presidente da Câmara do que a mim. Agora, só para acabar este esclarecimento, porque aquilo que há bocado disse não é verdade o apoio do partido. Quando acabaram as eleições, nesse mesmo dia eu fui confrontado e fui sondado pelos outros dois candidatos. Um que era Presidente de Câmara, outro que passava a ser a lista mais votada para a oposição. Isto é, eu fui contactado por pessoas ligadas ao atual Presidente da Câmara e fui contactado pelo Sr. Narciso Miranda, que me propuseram, naturalmente, fazer parte de um projeto de poder, o outro fazer parte de um projeto de oposição. E eu ouvi os dois convites, tomei-os em consideração, aliás, convites que me honraram, tomei a minha posição de princípio. Eu sou alguém para fazer que sempre que me candidatei procurei contribuir para o bem-estar da minha comunidade. E o bem-estar de uma comunidade, de uma democracia, não se faz só no exercício exclusivo do poder, também se pode fazer no exercício da oposição, mas não da oposição que se estava a adivinhar aqui em Matosinhos. A oposição de Matosinhos
atual é uma oposição que faz parte da mesma estrutura partidária. Por isso há aqui uma dissidência apenas e tão só de pessoas que não de ideias. E por isso eu dizia assim, mas qual é a diferença que há com estas pessoas? Pelo contrário, eu achava que havia diferenças entre o meu programa, o programa que eu e a minha lista subscrevemos, e o programa que era subscrito pelo Presidente da Câmara, e por isso pelo Partido Socialista. Mas eu nestas coisas não faço nada individualmente, eu posso ter o meu pensamento individual, há coisas que eu aceito fazer, há coisas que não aceito de maneira nenhuma, mesmo que sejam posições de maioria, e por isso talvez eu tivesse tido sempre alguma dificuldade em aceitar filiar-me, que era para não ter que estar submetido a posições, a decisões com as quais eu não concordasse, e contactei os órgãos eleitos, naquela altura, os órgãos legítimos do partido em Matosinhos. A Comissão Política, que estava demissionária, pelo facto de estar demissionária, recusou-se a falar comigo. No caso concreto, a senhora Presidente da Comissão Política, que ficou muito zangada comigo, a partir do momento em que eu não a incluí na minha lista, e não a incluí, essa era uma decisão minha, não era uma decisão coletiva. Eu, se era o candidato à presidência da Câmara, eu teria o direito de escolher as pessoas que eu entendesse que eram as melhores para me ajudar naquele objetivo. Mas essa Comissão Política decidiu que não me recebia, não falava comigo, então eu contactei todos os outros candidatos nas listas da minha coligação, ou seja, contactei todos os membros integrantes das listas nas juntas de freguesia, na própria Câmara Municipal, na própria Assembleia, e confrontei-os com estes dois convites, e disse-lhes qual era a minha posição. Para ser, objetivamente, fazer parte de um projeto de poder, naturalmente que íamos pôr as nossas cartas em cima da mesa, não é os pagamentos que nós teremos que, mas sujeitar-nos, mas confrontar a proposta com aquilo que seriam as nossas pretensões. Se fosse para a oposição, eu seria a oposição, mas seria uma oposição consciente, uma oposição racional e não uma oposição construtiva ou destrutiva, mas não seria nunca um comandado da lista de Narciso Miranda. A maioria dos meus colegas candidatos foi da opinião que nós deveríamos aceitar essa proposta, inclusivamente não foi só na Câmara. A Junta de Freguesia da Senhora da Hora tem neste momento um executivo constituído por membros das duas listas, da lista do Partido Socialista e da lista da coligação PSD-CDS, a Junta de Freguesia de Lessa do Vale, o idem, aspas, aspas, a Junta de Freguesia de Lavra também fez acordos nessa perspectiva, quase todas as juntas, só mesmo a Junta de Matosinhos, por razões de que um elemento da candidatura se separou dessa mesma candidatura e por isso não foi necessário fazer um acordo global, mas não ficou por aí esse nosso comportamento, porque nós não queríamos ser, não queríamos ter uma atuação isolada e por isso pusemos esta questão, e isso as pessoas esquecem-se, pusemos essa situação, pusemos essa questão, pusemos a nossa decisão à consideração da Assembleia Magna do Partido Social Democrata a nível distrital. Por isso fomos a um plenário distrital que se realizou em Lousada, suponho eu, se não me falta, onde não foi feita, vamos ser verdadeiros, não foi feita uma votação formal, mas onde foi por unanimidade, sem qualquer voz em contrário, reconhecido o nosso direito e foi elogiado, inclusivamente, pelo próprio Presidente da Distrital, na altura o Dr. Marco António Costa, que deu todo o apoio e toda a cobertura à nossa posição. Sucede que, uns meses depois, foi eleita uma nova Comissão Política, cujo Presidente dessa Comissão Política, ou cujo candidato, falou comigo, eu disse-lhe o que é que se passava, muito bem, não tinha problema absolutamente nenhum, e a determinada altura apareceu-me e disse que eu teria que renunciar. E eu, naturalmente, se eu não obedeço ao partido, obedeço à minha consciência, muito menos obedeceria a um atual, neste momento, Presidente da Comissão Política, mas não passa disso, pese embora a importância que tem, eventualmente, a nível local, essa Comissão Política, e como tal, foi essa a nossa divergência. A nossa divergência não foi no momento, foi posterior, isto é, depois de ter sido tomada uma decisão essa que foi ratificada, diria assim, a nível distrital, e também a nível conselheiro, porque na altura as pessoas do Conselho que foram ouvidas disseram também maioritariamente que sim,
Tive colegas meus que não estavam de acordo, mas a maioria estava de acordo. Nessa altura foi feita essa situação. Por isso, acreditem, isto fala-se muito na perda de confiança, e eu pergunto o que é isso, perda de confiança. Perda de confiança de alguém que nunca me deu confiança, isto é, só porque exercem temporariamente, como eu posso exercer alguns cargos de liderança, tenho algum conhecimento ou algum poder cognitivo divino que me permite saber o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro. Eu acho que não, por isso eu não quis perder a confiança dos matosinhenses. E esses, sim, uns votaram em mim, outros não votaram. Neste momento eu procuro servir todos os matosinhenses, os que votaram e os que não votaram, e tenho a consciência de que esse trabalho não tem sido mal feito, porque acho que tenho merecido o reconhecimento genérico das pessoas, porque o nosso comportamento não foi só o meu. Há mais um vereador no Executivo Municipal, há mais um elemento da nossa lista que está como administrador numa empresa municipal, e o nosso trabalho tem merecido a confiança dos matosinhenses, e até direi que tem merecido o aplauso, não vou dizer da esmagadora maioria dos matosinhenses, porque eu não fiz nenhuma sondagem, nem fiz nenhum apelo a esse sentido, mas acho que tenho sido reconhecido o meu trabalho positivamente, o que me deixa extraordinariamente confortado. Isto é, eu não estou nada preocupado com que a atual direção da Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata se sinta melhor ou se sinta pior, não estou nada preocupado com isso, porque os resultados vão-se ver agora no próximo ato eleitoral, e se efetivamente eles tiverem razão, naturalmente que o povo vai, indiretamente criticando-me, vai-lhes dar o apoio ou não dar o apoio. Vamos ver. Falou aqui exatamente no próximo ato eleitoral, e falou no início da nossa conversa em outro Presidente de Câmara que suceda a este e em outro Vereador de Desporto que suceda a este. Isto quer dizer que o atual Presidente de Câmara não reúne condições para continuar a gerir à frente da Câmara no próximo mandato? Não, eu não disse isso. Eu disse uma coisa que digo sempre, é que nas eleições, numa democracia, isto não é o regime da Coreia do Norte, e por isso não há a convicção de que a este Presidente da Câmara vai suceder o seu filho, ou que vai suceder ele até à sua morte. Não. Nós, felizmente, vivemos num regime democrático, onde o nosso comportamento, o nosso trabalho é confrontado com a opinião popular de 4 em 4 anos. São esses os nossos mandatos. E por isso, assim como eu não concordo que os mandatos sejam normalmente reduzidos no seu tempo, é isso que diz a lei, por isso o comportamento deve ser apreciado ao final do período que está para qual estabelecido, também não aceito que uma pessoa possa dizer que vai ser presidente ad eterno. Por isso, eu tenho tido um enorme prazer, um enorme gosto em trabalhar com Guilherme Pinto. Para mim, ele é indiscutivelmente um autarca de grande competência, de grande saber, e que tem todas as condições, na minha opinião, e eu não voto, tem todas as condições para continuar a ser Presidente da Câmara, mas isso é um problema dos matosinhenses, não é um problema meu. Agora, eu não vou dizer que é ele o próximo Presidente da Câmara. Direi que tem todas as condições, mas para ter todas as condições, em primeiro lugar, é preciso que ele queira. E eu não sei se ele quer continuar ou não quer continuar. Estas coisas são tudo, dependem de atos de vontade coletiva, mas esse ato de vontade coletiva depende sempre de uma manifestação de vontade individual, que é dele, e eu não o auscultei nessa altura. Naturalmente, se em relação ao Presidente, eu posso dizer de que acho que Guilherme Pinto poderá ser Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, já em relação ao vereador do desporto, eu posso dizer que José Guilherme Aguiar não será o vereador do desporto do próximo Executivo da Câmara Municipal de Matosinhos. Mas isso já falo em termos pessoais. Já não digo, e não vou dizer se Guilherme Pinto me escolheria ou não, se Guilherme Pinto me convidaria ou não, eu é que já tomei a minha decisão de que não serei mais vereador da Câmara Municipal de Matosinhos. Não será mais vereador da Câmara de Matosinhos, mas pode ser o próximo Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Eu acho que posso ser o próximo Presidente da República. Não sei se poderia ser, eu por acaso não sou adepto de um clube nacional, não sei se teria as condições para poder ter os pressupostos, reunir os pressupostos, mas reúne os pressupostos para ser Presidente da República, reúne os pressupostos para ser Presidente de uma Câmara, reúne os pressupostos para ser candidato a deputado ou outra coisa qualquer. Dir-lhe-ei, para responder à sua pergunta, de que não tenho qualquer pretensão em ser candidato a Presidente da República, não tenho qualquer pretensão a outro cargo,
como cargo autárquico, se algum dia tomar a decisão e tiver essa pretensão, também lhe direi que será única e exclusivamente à Câmara de Gaia. Dentro de 11 meses teremos Não, tem que ser mais cedo, porque dentro de 12 meses submeter-nos-emos à vontade do povo de Vila Nova de Gaia, quem forem os candidatos que se apresentarem ao sufrágio do município de Vila Nova de Gaia. Por ter trabalhado com Luís Filipe Menezes, por ter sido uma peça importante em alguns mandatos do Dr. Luís Filipe Menezes, ter desempenhado as funções muito próximas dele, acha que seria uma mais-valia, ou seja, estaria à altura de dar continuidade ao projeto que ele construiu em Gaia? Que é uma imagem... Olha, eu em relação ao Dr. Luís Filipe Menezes, eu trabalhei com o Dr. Luís Filipe Menezes desde que ele foi eleito Presidente da Câmara de Gaia. Fui Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo. No mandato seguinte, fui convidado pelo Dr. Menezes a integrar a lista a sua lista municipal, que eu aceitei, ainda que tivesse escolhido um lugar teoricamente não elegível, mas acabei por ser eleito. Mas também, como era candidato à Junta de Freguesia de Arcozelo, eu só tenho uma palavra para com as pessoas com as quais eu me proponho uma determinada tarefa. E como eu disse às pessoas que seria candidato à Junta de Freguesia de Arcozelo e que, se fosse eleito, seria Presidente da Junta de Freguesia, eu não tive qualquer rebuço nem qualquer hesitação em renunciar ao cargo de vereador, o que foi uma grande surpresa para muita gente, porque pensavam que ser vereador era ser mais importante do que Presidente de Junta, e por isso eu renunciei ao cargo de vereador e continuei a Presidente de Junta. Passado uns meses, o Dr. Menezes fez-me um novo desafio, convidou-me para integrar uma empresa municipal, a Gaia Anima, que foi uma empresa que eu ajudei a nascer. Na altura não era Presidente do Conselho de Administração, mas passado uns tempos passei a Presidente do Conselho de Administração, onde me mantive até que saí do meu mandato, isto é, tive mais um mandato, agora sim, como vereador de Vila Nova de Gaia. Aí o Dr. Menezes não me deu a opção, devo dizer-lhe que foi ele que não me deu qualquer opção, porque eu teria imenso gosto em continuar como Presidente da minha Junta de Freguesia, mas aí continuei como Presidente da empresa municipal. Ora bem, quero dizer que eu tive um trabalho, aliás, como todos os outros que trabalharam em Gaia, muito próximo do Dr. Menezes. Cada um sabe de si, e os cidadãos de Gaia que votam saberão de nós, todos os outros saberão de nós. Eu acho que desempenhei, que tive um trabalho válido. Acho que fui um bom colaborador no sentido, quer em lealdade, quer em espírito de colaboração e, sobretudo, em espírito de cooperação, de desenvolvimento. Não fui uma pessoa, aliás, não sou na minha atividade normal, na minha personalidade, não sou inerte, e por isso acho que mereci da parte do Dr. Menezes a confiança que me deu quando me propôs e quando me nomeou para determinados cargos. Acho que mereci a confiança das populações também quando exercia a minha atividade, e por isso acho que não vou ser eu que o vai dizer, quem o vai dizer volta. Se assim for a hipótese, será o povo de Vila Nova de Gaia, mas devo dizer-lhe que tem-me surpreendido as manifestações que tenho recebido nestes últimos meses de pessoas, algumas delas que eu conhecia mal, de áreas de intervenção e de áreas de atividade, algumas a quem eu dediquei 4 anos da minha vida, outras nem tanto, e que me têm manifestado esse apreço pelo meu trabalho e sobretudo, o convite, não é o convite, é o desafio, nem é sequer um convite, é um desafio a que eu possa exercer outra atividade no Conselho de Vila Nova de Gaia. Por isso, essas, não direi, seria mentiroso se lhe dissesse que me são indiferentes, que não me senti seduzido por esses apelos e por esses incitamentos, até porque há aqui uma coisa que me mexe um bocadinho, que é a minha ligação, há bocado disso, que é o coração. E a minha relação emocional com o Conselho de Vila Nova de Gaia é uma relação não sei, que só se consegue explicar na vivência normal. Eu lembro-me quando fui para Lisboa estudar na Faculdade de Direito, em 1971, dizia muitas vezes às pessoas perguntavam-me de onde era. Eu dizia, eu sou de Gaia.
E as pessoas olhavam assim para mim com um ar de que dizia que a Gaia, mas Gaia fica perto de quê? De Vila Real, de Coimbra. Sinceramente, as pessoas, se eu dissesse que era do Porto, toda a gente sabia. Mas se eu dissesse que era de Gaia, as pessoas não tinham bem a ideia. Mas eu nunca deixei de dizer que era de Gaia. E quando às vezes tinha que explicar mais a alguém onde é que ficava Gaia, as pessoas se calhar não sabiam. Eu também não estava a explicar geograficamente se ficava do lado direito ou do lado esquerdo do Rio Douro, mas dizia que era da minha terra, Miramar. E porquê? Porque Miramar era, na altura, uma das estações, um dos locais onde funcionava o Rádio Clube Português. Por isso havia o Rádio Clube Português da Parede e o Rádio Clube Português de Miramar. E eu dizia essa situação, o que identificava imediatamente. Mas se eu dissesse que era da minha freguesia de Arcozelo ou de Vila Nova de Gaia, havia da parte das pessoas, em 1970, um enorme desconhecimento. E eu tive sempre essa ligação. Sei lá, só para dar mesmo uma pequenina história. Eu, quando assumi o cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo, um dia consultei as atas. E consultei as atas antigas da Junta de Freguesia. Isto era um facto que eu não sabia. Consultei as atas e, a dada altura confrontei-me com uma data de 1930 e tal, que eram as mais antigas, e vi uma ata onde estava uma assinatura que era rigorosamente a minha, sem o José. Tinha Guilherme Aguiar. Era rigorosamente a minha. Parecia copiada da minha ou parecia que eu tinha copiado. Era o meu avô, que tinha sido em 1938 Presidente da Junta. Tinha a mesma, ou antes, eu é que passei a ter a mesma assinatura do que ele, da dele, e sem fazer a mais pequena ideia, porque eu nunca tinha conhecido. O meu avô morreu muito cedo, ainda eu tinha 2 anos de idade, e eu nunca vi a assinatura do meu avô. Perguntar essas coisas. É tal emoção, é tal falta de racionalidade, mas nunca tomarei uma decisão só com esta emoção. As decisões são tomadas emocionalmente, porque é a ligação que nós temos a uma determinada tarefa, um determinado desafio. Eu também tive essa emoção quando fui dirigente desportivo, eu também tive essa emoção quando fiz muita coisa na minha vida, quando fui advogado profissionalmente, tinha a emoção processual com o cliente, e eram muitos os clientes que eu tinha. Desta vez tenho esta emoção, esta relação emocional com uma determinada comunidade, mas fundamentalmente eu não a servirei com emocionalidade, tenho que a servir racionalmente, porque com emoção às vezes não chegamos... Doutor, o senhor convida-me a fazer-lhe uma pergunta, e quem nos está a ver também nos convida a que eu a faça, a exigir-me que eu a faça. Sendo certo que Luís Filipe Menezes será, na qualidade de Presidente da Câmara, e especialmente na qualidade de Presidente da Conselhia do PSD, que escolherá o seu sucessor, entre aspas, sucessor na candidatura. Não quer dizer que seja o Presidente da Câmara, porque isso depende do povo, como referiu, dos ganhenses. Mas a escolha do candidato do PSD depende de Luís Filipe Menezes, que é o Presidente da Conselhia. O que me perguntam, e o que querem que eu e exigem que eu pergunte, é se a proximidade que existe entre Luís Filipe Menezes e José Guilherme Aguiar já lhe faz sentir como potencial candidato à Câmara de Vereadores. Não, porque assim como eu exijo de mim próprio que haja racionalidade na minha decisão, na decisão que eu tomar, assim eu também estou à espera que a decisão de Luís Filipe Menezes, que não é individual, é uma decisão coletiva. Luís Filipe Menezes é presidente de uma comissão, de um coletivo que se chama Comissão Política, e que eu conheço alguns dos membros, confesso não os conhecer a todos, mas conheço muitos dos membros dessa Comissão Política, inclusivamente que são autarcas também, que terão, acho eu, o direito a ter uma opinião própria. A mesma racionalidade que eu exijo de mim próprio é a mesma racionalidade que eu exigirei, ou que estará no meu pressuposto. Se algum dia Luís Filipe Menezes me convidar a ser candidato pela lista do PSD a Vila Nova de Gaia, eu tomarei isso como um ato racional de Luís Filipe Menezes, isto é, como se ele entender que eu serei, objetivamente, a melhor opção para Vila Nova de Gaia. E agora o outro lado da medalha. Se nenhum partido, se o PSD não o convidar, está disponível para ser um candidato independente, juntando as forças vivas de Gaia, por exemplo? Eu acabei de dizer que eu tenho uma relação emocional com Vila Nova de Gaia. Acabei-lhe de dar muitas, se calhar estou a amassar espectadores, não, porque acabei de dar alguns pequeninos exemplos da minha vivência de relação emocional. Ainda nunca lhe referi que tenho uma relação emocional com o Partido Social Democrático. Eu tenho uma relação racional com o partido, porque eu só admito pertencer ao partido enquanto estiver convicto de que a minha
o meu trabalho, juntamente com o do partido, será útil à comunidade. Por isso, perguntar-me-ia, mas aceitaria fazer parte de outro partido? Eu achava, neste momento, que não. Mas não é uma decisão definitiva, porque no Partido Social Democrata não tem o dogma da infalibilidade, e por isso não é ali que está o ónus da verdade, é ali que não. Os partidos são feitos por pessoas, e por isso, mais importante do que o partido é a vontade das pessoas. E por isso, eu ainda não lhe disse, eu disse-lhe, referi-lhe há breves minutos, de que fui incentivado, fui confrontado por pessoas. Não perguntei nunca a essas pessoas se elas eram filiadas no Partido Social Democrata, se eram filiadas no Partido Socialista, e posso-lhe garantir, posso-lhe dar aqui uma garantia, que muitas das pessoas que me confrontaram com esses desafios, tenho a certeza absoluta que são militantes de outros partidos, em Vila Nova de Gaia, e disseram-me isso. Disseram-me isto: olha, eu sou militante do partido, não vou dizer aqui o nome, mas sou militante do partido, mas estou disponível a estar consigo num desafio de Vila Nova de Gaia. Hoje seria candidato à Câmara de Gaia? É Presidente da Câmara? Não, eu hoje não lhe posso dizer que hoje seria candidato a Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, mas dir-lhe-ei que hoje estou disponível, completamente e totalmente disponível, a ajudar o meu município a desenvolver-se, a ter melhor qualidade de vida, a ter mais coesão social, a ter mais desenvolvimento, a continuar uma obra que está a ser feita, mas está longe de estar acabada, que foi o trabalho que quer o Luís Filipe Menezes, quer os anteriores Presidentes de Câmara também fizeram, porque estas coisas não são de geração espontânea, por isso há um trabalho desenvolvido, haverá alguns autarcas que desempenharão melhor e por isso o seu trabalho terão melhores frutos, outros não, mas isto é da vida de todos nós. Dr. Guilherme Aguiar, eu e muita gente, e Matosinhos, há uma atitude do doutor que colheu e que as pessoas aplaudem, foi quando teve que tomar a decisão de ter visto que não ganhou a Câmara de Matosinhos, disponibilizou-se para construir, porque no fundo aceitar o projeto do Dr. Guilherme Pinto, ele tinha um projeto que vinha a fazer um bom trabalho, no fundo foi fazer um trabalho, ajudar a continuar um trabalho e não bloquear Matosinhos, porque seria vida difícil, Matosinhos encalhava com certeza. Felizmente o Dr. Guilherme Aguiar tomou a atitude por Matosinhos muito forte, e isso mostra um caráter de que realmente, se um dia mudar para outro concelho, será sempre na defesa do cidadão comum, será na defesa de construir. Matosinhos, neste momento, o doutor tem vindo a desenvolver um trabalho muito importante. Um trabalho que os matosinhenses sentem e já aplaudem, e na área de desporto, que é aquela que o doutor mais se concentrou, eu por acaso também sou dirigente desportivo, conseguiu criar muitas amizades, conseguiu realizar obra e, sobretudo, as pessoas têm confiança no Dr. Guilherme Aguiar. O doutor acha que realmente foi bom ter vindo aqui a Matosinhos e o trabalho que desenvolveu? Nós gostávamos que as pessoas conhecessem, eu conheço, por acaso conheci, eu gostava de ouvir do seu doutor que trabalho se sentiu mais prazer fazer e aquele que não pôde fazer, mas que ainda poderá fazer num ano de falta de mandato. Olha, deixe-me só corrigir uma situação. Quando eu aceitei o convite, e não fui só eu que aceitei, tive um colega, infelizmente, o colega que comigo aceitou, o Nelson Cardoso, já faleceu, por isso, mas foi uma decisão que não foi individual e bem pelo contrário, era de alguém que esse então é que tinha a ligação emocional que me faltava ter a Matosinhos, e foi ele, se calhar, o principal culpado, entre aspas, da minha ligação emocional também a Matosinhos. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu não fui, diria que o acordo que foi feito com o Guilherme Pinto não foi para realizar a obra dele. O acordo que eu fiz com o Guilherme Pinto foi para realizar a obra que nós entendêssemos que era melhor para Matosinhos. E deixe-me dizer isto também com toda a frontalidade, porque às vezes isto pode chocar muita gente, mas para mim a verdade é verdade, não há nada como encará-la de frente.
Eu levo quase 3 anos de mandato como vereador da Câmara de Matosinhos. De 15 em 15 dias nós temos uma reunião do Executivo. Nunca, repito, nunca, em circunstância alguma, nas reuniões eu tomei uma posição contrária à minha consciência. Por isso, nunca, em circunstância alguma, eu votei a alguma proposta que não fosse uma proposta que eu subscrevesse na íntegra. Eu nunca fiz o frete. E bem pelo contrário, devo dizer que o ambiente que me foi criado também por Guilherme Pinto e pela sua equipa, pelos meus colegas vereadores, foi no sentido de discutirmos até onde nós entendêssemos que era necessário. E devo dizer que houve muitas propostas que, quando apareceram, mereceram, não foi posição contrária. Eu diria que não tive nunca nenhuma proposta, nenhum assunto que eu dissesse não concordo de maneira nenhuma com ele, mas houve vários em que eu disse eu acho que não está correta a maneira como é formulada, vamos fazer umas alterações. Felizmente, podia dizer assim, mas é mais importante que os outros, não. O espírito que levou a este entendimento é o espírito que nos leva no dia-a-dia a ter entendimento também sobre as propostas que melhor servem os matosinhenses. E por isso, eu não estou ao serviço do Executivo de Guilherme Pinto, eu estou ao serviço de um Executivo de Matosinhos, onde objetivamente seria também, vamos ver, se ele foi o presidente, se ele foi o candidato que mereceu a aprovação ou que mereceu o voto maioritário dos matosinhenses, é porque os matosinhenses acreditaram nas propostas que ele... Deixe-me também dizer uma coisa, não havia grandes diferenças nos programas. Eu poderia dizer, se fosse eu o Presidente da Câmara, que se calhar punha uma tónica mais rápida na realização de um determinado objetivo do que outro. Agora, pergunta-me assim, mas havia alguma coisa que estivesse no programa de Guilherme Pinto que não fiz, que se recusasse a fazer, depois de eu ler, e confesso que anteriormente não tinha lido o programa todo, mas depois de eu ler eu vi que era muito próximo. Quando nós estamos a servir uma comunidade, não há nenhum presidente de junta, não há nenhum partido político que seja sério, que não tenham os mesmos objetivos do desenvolvimento, do bem-estar, da qualidade de vida, da coesão social, da formação dos jovens. Por isso é uma coisa que é transversal a todas as opiniões políticas. É evidente que nós poderemos dizer, mas esta força política vai por aqui ou esta vai por acolá. Acredito que os objetivos possam ser os mesmos, os métodos possam ser diferentes. No caso concreto, a metodologia não foi muito diferente. O doutor sabe que, apesar de muitas polémicas, nós temos, este Executivo acabou por concretizar obras de grande vulto e que acho que o doutor também se orgulha delas, com certeza. Há 26 escolas feitas, há 20 equipamentos de solidariedade social, há 3 unidades de saúde familiar, há 10 km de orla costeira, há 700 famílias ajudadas nas rendas, definição de regras para a utilização, modernização da loja do município. Já tem aqui muita coisa. Não, mas não vale a pena, não vale a pena, outros, vale a pena, mas instaladas no Conselho de Referência, 9 grandes empreendimentos, diminuição do número de funcionários e diminuição da dívida, que aqui é que fala-se muito que o Matosinhos que cresceu a dívida, mas a dívida passou de 60 milhões para 45 milhões. Dívida de médio prazo. Por isso aquela dívida que normalmente está a chamada dívida... Isso parece que está a ficar... A dívida, a nível de dívidas de curto prazo, Matosinhos está perfeitamente em dia. O município de Matosinhos... É uma novidade. É uma boa novidade. É uma boa novidade. É uma novidade. Matosinhos, e é uma novidade que nos entusiasma muito, embora a lei dos compromissos tenha mecanismos restritivos e fortemente restritivos, que à medida que nós vamos conhecendo a lei, as leis muitas vezes só quanto mais nos embrenhamos na própria tentativa de as cumprir ou de as violar, vamos ser também muito concretos, é que nós nos deparamos com algumas dificuldades. E esta lei 8 de 2012 é uma lei muito difícil de cumprir por parte das administrações locais. Esta é uma lei que foi feita a pensar nas empresas públicas. Foi feita a pensar
naqueles organismos que nós conhecemos que são tenebrosamente deficitários, que estão permanentemente com situação líquida negativa e que continuam a ser suportados pelas populações. Serviços públicos, e serviços públicos muitas vezes que são fundamentais para o bem-estar das populações, mas que nos custam muito mais do que a realidade. No caso concreto de Matosinhos, deixe-me dizer, e há bocado estava-me a fazer a pergunta de o que é que me deu mais gozo fazer. Naturalmente, deu-me gozo participar em todas essas realizações. No caso concreto do desporto, não estivemos parados. O doutor sabe que nestes últimos 7 anos foi feito estádio de Lessa de Valim, o de Lavra, o de Custóias, o pavilhão de Légua. O doutor já fez uma média em festa, já conseguiu fazer uma coisa que andava a ser prometida há 10 anos ou 15, conseguiu fazer um estádio para em festa razoável, não é? E Santa Cruz do Bispo pôs os Lusitanos, que era uma área que estava ali completamente abandonada em termos de desporto, infraestrutura desportiva, criou ali um espaço fantástico, não é? É uma aldeia nova, o arranjo do sintético de vários pescadores. Quer dizer, e sobretudo também o senhor da Hora, que tinha um projeto encalhado há 15 anos, e o doutor em 6 meses pôs-me o projeto pronto e infelizmente não há dinheiro. A questão fundamental, mas isso é uma questão que é um autarca que eu admiro, precisamente porque é frontal e faz andar as coisas. Repare, nós fizemos ou antes, eu procurei fazer aquilo que continua a ser o meu princípio, que é primeiro fazer o levantamento das situações. Felizmente já havia trabalho em Matosinhos. Matosinhos é dos poucos concelhos do país que tem um Atlas Desportivo Municipal, uma Carta Desportiva Municipal, e por isso foi fácil, com o levantamento que tinha, com o mapa que tinha dos equipamentos, mas sobretudo esta Carta Desportiva é mais recente, foi feita, começou com o Narciso Miranda, mas foi muito bem atualizada, e por isso, quando eu me deparei e começamos a pensar objetivamente no que é necessário, no que seria necessário para o futuro. E, por exemplo, põe-me a questão do Sr. Adaora. O Sr. Adaora não foi... O Sr. é o presidente do Sr. Adaora, mas não foi por sua causa. Claro que não. Foi por causa do Sr. Adaora. E o clube foi por causa das milhares de crianças que lá estão. Foi por causa de nós vermos que aquele complexo desportivo está implantado numa fortíssima zona habitacional. Foi por causa daquele complexo desportivo de ter uma situação privilegiada de mobilidade, sobretudo estando ao lado de uma estação de metro. Isto é, quando nós começamos a pensar e a ponderar quais são os equipamentos necessários, é evidente que nós tomamos em consideração quais são as necessidades. O que é que faz falta? E por isso, quando nós realizamos, e acabou de dizer, o complexo desportivo de Lessa da Palmeira, o campo do estádio municipal tinha um relvado natural e substitui-me por um relvado sintético. Perguntará, mas isso tem alguma consequência, tem alguma utilidade? Passou a ter uma utilização tremenda, de 3 horas semanais, passou a ter uma utilização de 12 horas, 12 se for necessário, 9 horas. Isso é uma valência que este vereador da Câmara tem. Percebemos, por exemplo, que havia, junto a esse campo, havia um espaço que era um circuito radical onde só havia grafites. Exatamente. Não havia ninguém a praticar essa atividade. E como tal, decidimos ali fazer um campo de futebol de 7, que é um campo modelo... que é um campo modelo no distrito do Porto e que tem uma utilização que ultrapassa todas as nossas expectativas. No campo de São Mamede em Festa, no chamado campo da o campo Manuel Ramos, nós colocamos um relvado sintético, colocamos uma bancada metálica, uns balneares metálicos, porque as pessoas... 6 meses e andou-se anos a prometer ao homem. Objetivamente, porquê? Porque em Festa é uma das freguesias mais... São Mamede em Festa é uma das freguesias mais populosas do Concelho de Matosinhos. Quais eram as infraestruturas? E deixe-me só agora dizer-lhe, porque isso passou-se com os Lusitanos de Santa Cruz, isso passou-se com um pequenino polidesportivo que as pessoas se calhar não valorizaram até o momento em que ele foi executado, que era o do bairro dos Pescadores, que era um recinto desportivo que não tinha qualidade absolutamente nenhuma, não tinha utilidade nenhuma. Neste momento tem perto de 500 praticantes diários ali permanentemente, dos escalões mais jovens e dos escalões sociais mais desfavorecidos. E esta é que é a obrigação. Mas, a partir dali, nós começamos a projetar o que é que havia necessidade para fazer. E, por isso, eu não tenho dúvidas nenhumas, não sei se teremos capacidade para executar, mas os projetos estão... O que é que há em projeto? Olha, há um projeto
está o projeto da reabilitação do Complexo Desportivo da Senhora da Hora, em que terá uma reabilitação do equipamento propriamente dito, mas a construção... Foi negociado, havia um problema gravíssimo com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, que está resolvido. Por exemplo, um complexo desportivo, um centro de treinos que nós iremos construir em Sanjens, numa área que necessita de forte desenvolvimento urbano. E perguntam, mas para que é que serve? Eu disse, nós neste momento, o maior clube de Matosinhos, que se chama Leixões, o clube que mais, quando eu digo maior não em termos de título, isso para mim é perfeitamente indiferente, em termos de praticantes, neste momento não tem instalações próprias. O Leixões treina em Leça da Palmeira, o Leixões treina no Bairro dos Pescadores, o Leixões treina em Parafita, o Leixões treina em Santa Cruz do Bispo. E nós quisemos encontrar, tal como achamos que o Senhora da Hora tem, tal como achamos que o Lusitanos de Santa Cruz, tal como achamos que o Leça Futebol Clube tem, também achamos que o Leixões tem direito a ter uma sede de trabalho, não é um estádio. Perguntam, mas o Estádio do Mar dá para espetáculos desportivos, não dá para ter a formação a treinar. É uma oficina diária nessa perspectiva. E por isso temos a proposta de Sanjens, temos a proposta que é uma proposta que eu tenho ainda sérias esperanças que venha a ser executada, que é a reabilitação do tradicional campo de Santana, que é no centro de Matosinhos. Isso era fantástico, é uma promessa de há 20 anos. Neste momento temos possibilidade, mesmo com estas restrições, espero bem que até ao final do ano eu tenha uma decisão sobre isto, e deixava muito contente. Os matosinhenses, com certeza. Porque era uma imagem de marca do Conselho de Matosinhos, ter um campo, tal como eu referi, que a Senhora da Hora é uma terra privilegiada porque tem um campo no centro da sua comunidade, tem um equipamento esportivo. Matosinhos passaria com o campo de Santana a também ter um equipamento esportivo no centro urbano, em pleno centro urbano. Com as tradições que tem o campo de Santana. A 100 metros da Câmara, a 100 metros do Tribunal, a 100 metros de duas escolas, como são a Escola Augusto Gomes e a Escola EB23 de Matosinhos, encaixada na malha urbana. E por outro lado, nestas coisas nós temos que ser práticos. Se fosse só um equipamento esportivo constituído por um campo de futebol, se calhar servia, mas não era completamente útil. E aquilo que nós fizemos foi projetar um campo de futebol por cima de um parque de estacionamento. E por isso temos 380 lugares no centro urbano de Matosinhos. No centro urbano de Matosinhos, por isso é uma reabilitação urbana e é uma reabilitação na formação, é uma reabilitação diria que da imagem de Matosinhos. E por isso é uma das apostas, tal como a aposta do centro de treinos de Sanjens, tal como a aposta num centro de ténis que nós temos projetado na Senhora da Hora e que será indiscutivelmente o maior centro de ténis de Portugal. Inclusivamente estamos em negociações e temos num sítio fantástico e perguntam, mas porquê é que plantamos ali? Muito simplesmente porque nós fizemos um levantamento das populações, fazemos um levantamento das carências, fazemos um levantamento de uma coisa que até aqui era completamente ignorada, que é a proximidade do setor escolar. Quem é que utiliza esses equipamentos? Os alunos. Os pais, neste momento, quando a minha escola ficava muito distante do sítio onde eu praticava desporto, neste momento, se assim não for, cada vez há menos prática desportiva, porque os pais, sobretudo os pais que não têm capacidade, ou financeira, ou de disponibilidade de tempo, para levar os seus filhos aos clubes, aos equipamentos desportivos. Por isso, quanto mais próximos eles estiverem das escolas, melhor esses ATLs servirão para, depois dos horários escolares, os alunos poderem praticar desporto. Esse é um complemento que nós consideramos que é fundamental. E até mesmo durante o dia, porque não as escolas servirem-se desses equipamentos esportivos. Dou-lhe um exemplo, a Escola Augusto Gomes, o problema das escolas está em reabilitação, são um bocadinho está neste momento em reabilitação, vai servir-se de equipamentos que são municipais. Ouvi o doutor dizer um dia que uma vez em Gaia, que uma escola lhe pediu para fazer o pavilhão pequenino, acanhado, para não haver competição e não poderem utilizar. E não há razão nenhuma para nós termos pavilhões escolares que abrem entre as 8 e as 6 da tarde e pavilhões municipais que abrem entre as 6 da tarde e a meia-noite. Não há razão absolutamente nenhuma. Combate isso e muito bem. Doutor, ainda há mais alguma obra?
Ou fica por aqui, Sr. Olha, há mais obras. Há mais obras. Não é imaginação. Vamos lá ver. Isto não é tipo agricultor, agora vamos... Não é objetivamente, mas... da hora que se o Sr. conseguisse arrancar com aquela obra, eu não acho fácil. Olha, mas nós temos algumas coisas. Por exemplo, nós já chegamos à conclusão... que é que a Sra. da Hora, que é o que talvez tenha maior número de atletas em Matosinhos, um dos clubes que tem maior número de atletas, mas foi sempre desprezado. O Sra. da Hora é alguém de Gaia... É um clube prioritário. Ou seja, como disse, não fiz favor nenhum. Não fez favor nenhum aos dirigentes da campanha eleitoral. Eu era presidente, e ainda sou, e o Sr. quando foi a campanha eleitoral, estávamos a falar sobre aquilo estava, os balneários estavam a cair, estava em umas condições péssimas, e o Sr. disse assim: eu, se for presidente da Câmara, eu não vou fazer isso por si, nem por simpatia, por aquele, nem por Manel, nem por Joaquim. É pelas crianças, aquelas pessoas que estão ali. Isso caiu muito bem. E a mesma coisa, olha, maneira de pensar é que nos leva a algum lado. Um projeto que nós temos, nós também fizemos o levantamento dos pavilhões municipais. Nós temos um pavilhão municipal fantástico no centro de Matosinhos, que é o junto à Escola Gonçalves Arco, que está completamente deteriorado. Temos um pavilhão fantástico que fica junto ao complexo do Senhora da Hora, que também está um caos. Esses eram 2 pavilhões, objetivamente, que nós achávamos que serviria a comunidade escolar durante o dia. Por isso, das escolas secundárias, quer a Gonçalves Arco, a Escola Secundária de Matosinhos, quer a Escola Secundária da Senhora da Hora, e ao final da tarde serviriam a comunidade, a população civil. Aliás, alguns deles poderiam ser, os estudantes sairiam dali. Nós fizemos um acordo com a Fundação Belmiro de Azevedo, na cedência de um terreno onde a Fundação iria construir, junto ao Liceu, construir um pavilhão. E a exigência que nós fizemos foi muito simplesmente: sim, senhora, construir um pavilhão. O pavilhão serve à comunidade escolar no horário escolar, fora da hora escolar, será gerido pela Matosinhos. Neste preciso momento, o pavilhão vai para a frente. Aquilo que me disseram é que a atual situação económica fez que houvessem muitas desistências relativamente aos alunos, e nessa perspectiva eles acharam que o investimento terá que ser adiado. Agora, é para se fazer, não vai haver, não tenho dúvidas nenhumas que servirá uma comunidade, volto a repetir, uma comunidade extraordinariamente populosa como é a Senhora da Hora, e fundamentalmente também serve a comunidade escolar, seja ela qual for. Para mim, é-me perfeitamente indiferente. Aliás, essa é uma vantagem de eu não ser de Matosinhos, porque para mim a Senhora da Hora é igual a São Mamede em Festa, é igual a Custóias, igual a Guifões, igual a Santa Cruz do Bispo. Doutor, agora vamos virar para Gaia, ali no seguimento do que temos, do que eu vi aqui do meu colega do Jornal Audiência, o Sr. Joaquim Ferreira Leite, e Gaia. Eu, há pouco mais de um mês, fizemos um evento no Corte Inglês, que foi a TV Senhora da Hora que organizou, em conjunto com o Jornal Audiência, na sala de âmbito cultural no Corte Inglês, e convidamos o Sr. E eu recordo-me, e é isto faz-me... Tem-me levado a pensar alguma coisa. Eu fiquei encarregado de fazer os convites a várias instituições e a vários clubes e a vários amigos. E eu recordo-me que a senhora do Corte Inglês disse assim: bem, eu fui ver a sala, ela disse: estão aqui 180 cadeiras, sabe? E vocês vão ter muita dificuldade em encher mais de 80, porque quando se fazem aqui alguma coisa, 60, 70 pessoas, 80, mas olha, já que você insiste tanto, eu vou-lhe pôr 190 cadeiras. Pronto. E a senhora ficou naquela que não ia estar lá ninguém. E eu, ao fazer os convites, e foi muito lá à pressa, foi 3 ou 4 dias antes, eu cheguei a uma conclusão. Realmente, o Sr. Guilherme Aguiar não deve haver ninguém que, pelo povo, mereça ser o próximo candidato, seja lá por que partido que for, pelo povo que gosta mesmo do Dr. Guilherme Aguiar. Não houve instituição, não houve clube, não houve quase ninguém a quem eu telefonasse. Quando falava no seu nome, eu falava: bem, fulano, está bem e tal, e são sempre umas secas e tal. Mas quando falávamos, as pessoas ficavam entusiasmadas. E aquilo que dizem é que o Sr. deixou lá a obra e que deixou as amizades e que o queriam a Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Entretanto, eu sei que, por exemplo, o PSD é dos partidos que vai ter mais Presidentes da Câmara, que vai acabar agora, vai agora acabar a possibilidade de poderem se recandidatar. E será que o PSD, um candidato com este potencial,
E aliás, eu tenho conhecimento de algumas amostragens que dão o senador indiscutivelmente à frente de qualquer outro candidato. Isso já é uma coisa minha particular, algumas amostras de alguns amigos que me falaram nisso há dias. Eu achei curioso porque acho que numa dessas amostras nem aparecia o nome do senador. Mas as pessoas, quando eles perguntavam, então, e onde é que está aí o Dr. Guilherme Aguiar? Quer dizer, indiscutivelmente em Gaia, o Dr. Guilherme Aguiar, pelo povo, seria o próximo candidato a Presidente da Câmara, porque eles acreditam no seu trabalho, sabem o profundo conhecimento que tem de Vila Nova de Gaia, sabem, efetivamente, que nas várias... onde deveria tocar para Gaia se desenvolver e continuar o trabalho bem feito pelo Dr. Filipe Menezes. O jornal Notícias também se referiu a isso. A revista Visão também, de uma forma bem clara e forte, também o aponta como um forte candidato. Eu já ouvi aqui o Sr. dizer que está disponível para qualquer lugar que possa ser eleito, que está sempre disponível para isso. Mas é ou não é Gaia a sua grande paixão? E é ou não é Gaia para satisfazer a vontade do povo de Gaia? Não merece um esforço, doutor, para ter um assumo de coragem e o mais rapidamente possível fazer que as pessoas o proponham como candidato, venha lá de onde vier, porque até inclusive há um movimento para o poder propor, eu tenho conhecimento e posso até falar alguns nomes, poderem propor como um candidato independente. Todas estas situações não mexem consigo, não despertam a vontade de vir a ser efetivamente o próximo candidato para realmente o povo poder mostrar no voto a vontade que pretendem para Gaia. Eu sinceramente acho que há um bocadinho de exagero, mas eu estou a falar assim porque seria mentiroso se não dissesse que me sinto tocado. Não lhe vou dizer, em Vila Nova de Gaia serão 270 mil eleitores, suponho eu, ou 280 mil eleitores, e por isso, neste universo, é muito difícil nós termos a noção. Eu tenho uma casa de lazer numa freguesia que tem 800 habitantes, e por isso, quando se vai votar, toda a gente antes da eleição já sabe quem vai votar, porque é por famílias, e se aquela família passou para outro lado, o resultado eleitoral é praticamente conhecido antes mesmo de se Doutor, aquela amostra no Corte Inglês, viu que estava lá gente de todos os partidos. Não tenho dúvidas. E depois os 180 lugares não chegaram. Foi-se buscar cadeiras até ao mas bar, ali e lá. Eu aí também tomei, vale-me a ver. Não quase foi só à sua beira, disseram-lhe... Não considero que o mérito, que o êxito dessa iniciativa se ficou a dever exclusivamente à minha pessoa. Ficou-se a dever fundamentalmente ao tema. O tema é um tema que é muito caro para as desporto de futuro, sobretudo no momento em que as associações desportivas vivem graves dificuldades. O associativismo, seja ele de desportivo, não desportivo, vive uma carência enorme e sobretudo tem que se readaptar. O associativismo nasceu nas dificuldades, nasceu do voluntarismo das pessoas que constituem essas associações. Depois o associativismo abordou-se, isto é, o associativismo passou a viver à custa dos poderes públicos, dos subsídios, e por isso está na altura do associativismo se calhar mudar um bocadinho a sua agulha, se readaptar às novas circunstâncias. E por isso eu acho que grande parte do sucesso, e que foi realmente um sucesso, pela qualidade das intervenções que ali estiveram. Eu já não tinha mais cadeiras. Porque a senhora, que é que vocês estão a dar aí. A determinada altura a senhora andava à procura das cadeiras e as foi cadeiras do bar, foi as de baixo, já foi as de cima. Ela até por outro lado, estão a dar alguma coisa? Não. Eu também acho que a divulgação do evento foi muito bem feita. O facto de se realizar numa centralidade como é o Corte Inglês também teve o seu efeito. E por isso há aqui uma conjugação, e o facto de Vila Nova de Gaia ser um concelho muito populoso. Não estiveram só pessoas de Vila Nova de Gaia, mas indiscutivelmente a esmagadora maioria era de Gaia. Fiquei contente por ter feito parte desse painel, mas tinha pessoas de enormíssima qualidade nos convidados que tiveram exposições brilhantes e que cativaram, não foi só por mim, porque eu falei
o período que me foi concedido, mas houve pessoas que estiveram lá e que cativaram a audiência e que estiveram lá de corpo inteiro. Isto é, não estivemos lá a fingir que estávamos a fazer uma iniciativa e depois íamos todos para casa, não. Eu acho que teve utilidade. E daí que foi realmente um êxito. Perguntar-me, fiquei sensibilizado, porque é evidente que fico. Como fico sensibilizado quando passo na rua, e eu passo na rua muitas vezes em Vila Nova de Gaia, também em Matosinhos, e quando também de vez em quando sou confrontado com as minhas opiniões clubísticas e futebolísticas, mas quando muitas vezes as pessoas me dizem vem para Gaia, e eu digo, eu já moro em Gaia, sou de Gaia, continuo em Gaia. Estou preparado para assumir a presidência da Câmara de Gaia? Conheces os problemas, sabe que aquilo fala-se em dívidas... Gostava de me sentir. Gostava de me sentir, não lhe vou dizer que me sinto preparado. Preparado, quando eu digo preparado, do ponto de vista estritamente... Se é do ponto de vista estritamente de vontade, estou preparado. Se é do ponto de vista... Se é de eu estar capacitado, de eu ter a noção exata das dificuldades, de eu ter feito um levantamento exaustivo das... Eu estou em Matosinhos. E como estou em Matosinhos, a minha preocupação neste momento é o Conselho de Matosinhos. E por isso eu não serei indiferente ao que se vai passando em Gaia. Acompanhei, não intervindo de maneira nenhuma, mas acompanhei com muita atenção a reorganização administrativa, porque achei que era importantíssimo para um Conselho como Vila Nova de Gaia. Uma reorganização administrativa, por exemplo... Acha que foi bem feita, Sr. Foi a que foi. Foi aprovada. Foi a que foi, e agora, como eu não tive qualquer intervenção na sua elaboração, também não vou ser eu. Foi a que os autarcas, em sede própria, aprovaram. Direi que uma reorganização administrativa em Gaia tem uma importância a nível de consequências da própria população, que, por exemplo, não tem uma reorganização administrativa no Porto, onde ela nem sequer foi conseguida, e por isso e lamento, esse é um dos pontos de lamento, que Matosinhos não tenha tido também uma deliberação relativamente à reorganização administrativa, por uma simples razão, é que esta reorganização agora vai ser feita em Lisboa. E em 1971, em Lisboa, não sabia onde estava a Vila Nova de Gaia. E por isso, não sei se as pessoas que vão intervir nessa reorganização administrativa se têm um verdadeiro conhecimento de Matosinhos. Isto é, sabem objetivamente a natureza das freguesias, dos agregados populacionais de Matosinhos, sabem distinguir uma linha de costa, sabem distinguir um centro urbano, e já percebi que estamos a chegar ao fim. Sim, estamos na reta final, mas enquanto conversava, e sem desprezar o conteúdo das suas afirmações, eu fui aqui olhando para os nomes Guilherme Pinto e Guilherme Aguiar. E vi que, para além de grande proximidade no nome, tem grande proximidade na situação que vivem neste momento. E é um caso curioso e que põe em causa aquilo que muita gente põe em causa, se os partidos neste momento estão a ser úteis à comunidade ou estão a ser um empecilho. Isto porquê? Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos, é, não direi boicotado, mas é realmente o grande inimigo do Partido Socialista em Matosinhos. Guilherme Aguiar, eleito pelo PSD, não direi inimigo, porque neste momento eles já estão noutra postura, nomeadamente o seu líder da Conselhia, mas é também a espinha cravada na garganta do Partido Social Democrata. Como entender isto? Entender que os dois homens que se uniram, pelo menos, não é se uniram, juntaram esforços para dar a este mandato alguma dignidade ou que ele fosse construtivo, são neste momento amaldiçoados, entre aspas, a palavra se calhar um pouco mais forte do que realmente acontece, pelos líderes das conselhias. Inimigo número 1 de António Parada é Guilherme Pinto, inimigo foi, não sei se ainda é neste momento, de Pedro da Vinha Costa, é Guilherme Aguiar. Como entender isto? Olha, estas coisas... Eu disse há alguns anos, de uma intervenção que foi feita por um responsável político, respondi que era uma coisa, e disse-o em direto também num órgão de comunicação social, disse que era uma coisa que a psicologia explica e a psicanálise trata.
Por isso há efeitos na nossa comunidade onde, efetivamente, isso de vez em quando tem que acontecer. Isto é, há razões que só a psicologia explica e que a psicanálise tem que ajudar a tratar. No caso concreto, eu não vou deter muitas vezes sobre isso, só lhe vou dizer, em Matosinhos há 4.000 e tal militantes inscritos do Partido Socialista, terão votado 2.500. Em Matosinhos há, vou exagerar, 500 militantes do Partido Social Democrata inscritos, não são simpatizantes, mas militantes, ou haverá mais, 700, vamos dar 1.000, vamos dobrar. Votaram, elegeram este Presidente da Comissão Política 180, suponho. A pior coisa que pode fazer um político, que é a pior coisa que pode fazer um cego, é não querer ver. Porque o cego não é aquele que é cego, o cego é aquele que não quer ver. Porque o que é cego desenvolveu outros sentidos capazes de o fazer entender a realidade sem ser com o auxílio dos olhos, utiliza os outros sentidos. O pior cego é exatamente aquele que não quer ver, porque não desenvolveu mais sentido nenhum. A sua cegueira impede-o de ter o conhecimento da realidade. E isso, nos partidos políticos, não direi na generalidade, mas em algumas das suas pequeninas divisões, acontece muitas vezes isso. Há uma cegueira, quer dizer, as pessoas não veem a realidade. A realidade, Guilherme Pinto, goste ou não se goste, é aquele que foi eleito maioritariamente há 3 anos, tem a legitimidade popular. Tem a legitimidade popular. José Guilherme Aguiar tem uma legitimidade popular, porque também fui votado pelo povo, e tenho uma legitimidade que me advém de um ato democrático que é um ato eleitoral. Agora, vá lá compreender-se. Normalmente os partidos da área do poder, e estamos a falar de 2 partidos da área do poder, que normalmente exercem o poder, em alternativa, gostam de demonstrar que quando eles estão no poder, fazem melhor. O caso concreto do PSD de Matosinhos, infelizmente, até este mandato, nunca tinha estado no poder. Nunca tinha existido o poder. Por isso, nunca tinha conseguido demonstrar aos matosinhenses que conseguia fazer. E, pelos vistos, um elemento do PSD, que sou eu, representante do PSD de Matosinhos, tenho demonstrado, vou acreditar, que o que o Sr. Vasco Carvalho diz reflete a opinião não só dele, mas também da população, tem feito trabalho, tem ajudado a fazer trabalho. Por isso, se me pergunta se é lógico que o PSD de Matosinhos repudie o trabalho de um seu representante, que a comunidade aceitou e reputa de que seja um trabalho válido, eu direi aquilo porque... Direi a frase porque comecei, mas não a vou repetir. Eu perguntar-lhe então, noutro sentido, se a ambição de Pedro da Vinha Costa e António Parada em serem os próximos Presidente da Câmara vão prejudicar o próximo ano na autarquia matosinhense, ou vão, um toque, não direi arrebate, porque isso seria um toque de desespero, mas vai unir esforços, no sentido de que Matosinhos, entre Guilherme Pinto, Guilherme Aguiar e todos aqueles que rodeiam e que fazem parte do Executivo Camarário, no sentido de que Matosinhos ainda possa progredir mais. Eu não sou cidadão de Matosinhos e por isso não vou intervir nas eleições. E por isso nem posso dizer qual era o meu sentido de voto, porque ao não votar não diria. Vou dizer uma coisa que eu acho que a minha experiência de autarca me continua permanentemente a repetir. É que nas autarquias as eleições não se ganham, perdem-se. E por isso, se Guilherme Pinto perder as eleições, é sinal de que a sua governação não foi a melhor. Até aqui, Guilherme Pinto foi eleito num primeiro mandato, foi reeleito no segundo mandato, e numa reeleição muito difícil, porque foi uma reeleição não contra outro projeto político-partidário, mas contra um projeto advindo da sua própria área política, por isso uma divisão administrativa, chamemos-lhe assim. Por isso, foi uma decisão muito difícil, inclusivamente a minha convicção, deixe-me dar-lhe a minha convicção, é de que o eleitorado do Partido Socialista terá votado maioritariamente no outro candidato, ou seja, em Narciso Miranda. E Guilherme Pinto foi eleito pelos matosinhenses. Matosinhenses esses, que na minha opinião até foram muitos matosinhenses que votam habitualmente no PSD,
porque 15 dias antes o PSD e o CDS em eleições nacionais tinham tido 35% e nós tivemos 17%. O candidato, nas anteriores eleições autárquicas, o PSD e o CDS tinham tido 32%. Com a mesma votação do meu antecessor, eu tinha sido, ou era atualmente, o atual Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. E por isso, eu devo dizer que há aqui um objetivo, há aqui uma vontade muito direta relativamente ao candidato Guilherme Pinto, que não foi visto como o candidato do Partido Socialista por muitos e muitos milhares de cidadãos de Matosinhos. E por isso, quando nós estamos aqui estamos a falar de um concelho que tem 180 mil, 190 mil votantes. E estarmos a falar de 190 mil votantes, como se eles fossem apenas e tão só o espelho das nossas próprias vontades, isto é, que o partido X ou o partido Y, nós sabemos que em Portugal a estrutura partidária é fundamental e tem sido muito importante. Já não é tão insubstituível não existe, mas já não é tão fundamental, e as últimas manifestações públicas que se ocorreram na nossa comunidade, acho que foram bem o exemplo e o espelho de que não só os partidos comandam as populações. E deixe-me dar-lhe outro exemplo. Por exemplo, Gaia é um exemplo objetivo dessa lógica e, sobretudo, dessa lucidez que o povo tem nos momentos do voto, e por isso eu digo sempre também que o povo é quem mais ordena, e fundamentalmente a democracia é o melhor de todos os maus regimes, é o melhor de todos. Em Vila Nova de Gaia sabe que o Partido Socialista normalmente é partido maioritário em eleições nacionais, e o Partido Social Democrata, desde que o Dr. Menezes ganhou eleições, tem sido esmagadoramente maioritário. Porquê? Porque os gaienses sabem distinguir entre a política nacional, se calhar, onde a maioria do povo de Vila Nova de Gaia opta por uma determinada posição político-partidária, por um determinado programa, e na Câmara Municipal já não opta por essa mesma corrente política e opta por outro programa. O que quer dizer que o povo, aquilo que eu costumo dizer, o povo não é parvo. Ok, numa altura em que o Parlamento se prepara para discutir, ou discute já, o Orçamento Geral do Estado, a pergunta é o que deseja para 2013 que possa acontecer e que possa aliviar este povo, se acha que ele está neste momento numa situação complicada. Nós estamos numa situação muito complicada, mas não foi o atual governo que nos levou para essa situação complicada. Não são aqueles que neste momento têm que tomar posições que infelizmente nem sequer são, nós temos dúvidas que sejam posições próprias, são posições comandadas do exterior. Eu muitas vezes digo que é muito difícil quando eu vou ao banco e o banco diz só empresto dinheiro para isto, isto e isto. Se for para isto, isto e isto, já não empresta. Então quem está a mandar em mim é o banco. E neste momento, quem manda em Portugal, na política que está a atingir os seus cidadãos, não é, infelizmente, o Governo da República. Nós perdemos a nossa soberania. Vamos ver se nos convencemos disso. E perdemos a nossa soberania porque cometemos demasiados erros. E não foi este Governo que cometeu os erros. Pergunta-me assim, mas foi o anterior? Não, o anterior causou diretamente aquele prejuízo, mas a governação não é uma coisa também de geração espontânea, quer dizer, eu diria que a culpa é da democracia, a democracia que procurou gerar melhor qualidade de vida, mais desenvolvimento das populações, que procurou gerar o crescimento de uma classe burguesa, o que é um legítimo direito. Nós temos um legítimo direito a querer a ter melhor qualidade de vida, a ter mais dinheiro, a podermos ter mais conforto, a podermos ter mais coesão social. Ótimo. É preciso arranjar dinheiro para isso. É preciso termos equilíbrio. E o que é que se passou? Nós tivemos governos, sobretudo num momento de grande euforia financeira por parte da Europa. Quando entramos na Europa, nós perdemos a noção da realidade. Nós olhávamos para países como a Noruega e a Suécia, que têm um nível de desenvolvimento verdadeiramente espantoso. Porquê? Porque têm uma produtividade que não se aproxima connosco. E nós, infelizmente, neste momento estamos numa situação que é inacreditável, que é termos a carga fiscal da Noruega e da Suécia com uma
rentabilidade que é menos de metade daquela que eles têm. E por isso, isto é, nós também entramos numa euforia compreensível. Compreensível. Quando se pergunta a alguém que não tem automóvel e que anda a pé, se quer ter um automóvel, venha ao primeiro que diga que não e é internado. Quando se pergunta a alguém se pode ter casa própria, quando se pergunta a alguém se pode ter os seus filhos a estudar, quando se pergunta a alguém se quer ter a possibilidade no seu gozo de férias ir passear, aparece ao primeiro que diga que não e é internado imediatamente por anomalia psíquica. Por isso, o povo reagiu como achava que era normal reagir, se calhar a algumas promessas que lhes foram feitas pelos governantes, que agora, que eu acho espantoso, é que eu vejo governantes que tiveram seríssimas responsabilidades na situação em que nós estamos a cair, que são as mesmas pessoas que agora dizem que assim não pode ser. Mas quem é que nos fez chegar ali? Quem é que ajudou? Quem foram alguns? E não estou, reparem, eu não estou aqui a apontar responsabilidades a nenhum partido em exclusivo. Estou a apontar responsabilidades aos partidos do poder. E eles não foram muitos. Partido Socialista, Partido Social Democrata e o Partido Popular, o Centro Democrático Social, o CDS. Só estes é que estiveram no poder. Podemos dizer, mas a confrontação... Não. Social, muito bem, ela é normal, ela existe em todas as comunidades. Agora, foram estes partidos, foram estes responsáveis em qualquer circunstância, mas sobretudo a partir do momento em que nós entramos na Comunidade Económica Europeia, que nos trouxeram para esta situação de grande incapacidade económica, de grande instabilidade, e que agora, naturalmente, nós temos, quando aqueles que nos emprestam dinheiro dizem, nós emprestamos o dinheiro, mas tem que ser nesta circunstância, com este ónus, o que é que nós temos a dizer? Nós só podemos dizer duas coisas. Não queremos o dinheiro e, por isso, queremos ser pobres e infelizes. E os gregos, que tiveram numa circunstância quase de ruptura, não o disseram. Mesmo quase de ruptura. Toda a gente dizia, a Grécia vai entrar em ruptura. Isso não aconteceu. Não acredito que vai acontecer com Portugal. Agora, isto não quer dizer que nós não estejamos todos à beira de um ataque de nervos. Não quer dizer que nós não estejamos todos profundamente deprimidos. Não quer dizer que nós não estejamos com uma enorme dificuldade em ver a luz ao fundo do túnel. Isso é verdade. Agora, isso não nos dá o direito, e sobretudo a pessoas responsáveis. Eu custa muito ver um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro e uma pessoa, o pai da democracia portuguesa, estou a falar do Dr. Mário Soares, que foi a primeira pessoa que fez um pedido de auxílio exterior, que foi um primeiro-ministro que teve que enfrentar com enormíssimas dificuldades sociais, vir agora defender um não cumprimento. Então, mas ele, quando era primeiro-ministro, cumpria, agora que não é primeiro-ministro, já não cumpre. Eu estou a falar do Dr. Mário Soares, porque é uma figura mítica da democracia portuguesa. Gosta ou não se gosta dele? Perfilha-se ou não se perfilha o ideal político do Dr. Mário Soares, é evidente. Agora, quando eu vejo isto, quando eu vejo uma antiga Ministra das Finanças e antiga Ministra da Educação, que foi, porque nós sabemos onde é que está o mal. Nós temos um país público, nós temos uma administração que permitiu que essa administração pública tivesse o exagerado número de pessoas. Quem é que fez essas situações? Não foram os trabalhadores. Os trabalhadores só vão para o trabalho quando são contratados. Por isso, foram esses responsáveis. Dizer assim, mas qual é neste momento a solução? A solução neste momento é compenetrarmos que é difícil. Eu tenho as minhas dificuldades pessoais. Eu tenho filhos que estão desempregados, sem ter perspectivas de vida, que tiraram os seus cursos e neste momento não têm objetivos ou têm dificuldades em ver os objetivos. Por isso eu também sinto na pele. Infelizmente, não sou um privilegiado. Eu sou um funcionário público a quem tiraram 2 meses, a quem diminuíram 15% na sua remuneração e por isso eu estou em circunstâncias que também são difíceis. Porque depois as nossas dificuldades também são um bocadinho comparáveis às nossas possibilidades e às nossas necessidades. E por isso, como eu tinha umas determinadas possibilidades, dei-me ao luxo de ter algumas necessidades. Isto é mesmo assim. Se não tivesse, não tinha. Eu já vivi, eu costumo dizer que jogo em todos os tabuleiros. As regras de jogo é que comandam esta situação. Neste momento é difícil. Resolve-se alguma coisa com
o direito legítimo às manifestações. É um direito legítimo. Eu pergunto, resolve-se alguma coisa? Eu pergunto se resolve alguma coisa as greves de transportes, as greves portuárias. Se nós dizemos que não temos produtividade, se nós dizemos que exportamos mal, vamos dizer, e eu podia dizer assim, esses trabalhadores, coitados, são tão perseguidos, têm tanta falta de direitos, nós sabemos bem, às vezes não temos a coragem de o dizer, mas nós sabemos bem que há setores da sociedade que são privilegiados. Repito, privilegiados. E à altura de nós sabermos que os privilégios têm que acabar para todos. Todos. Infelizmente vamos todos que renunciar e neste momento toda a gente tem que renunciar aos seus privilégios. Se conseguirmos fazer isso com alguma estabilidade, eu acho que temos futuro. Nós somos um povo de futuro. Nós não temos, esta não é a primeira dificuldade que Portugal sentiu. Já teve o ouro do Brasil de Dom João V e já esteve na bancarrota não sei quantos anos. Ao ponto de ter que mandar vir um ditador para cuidar das suas finanças. Por isso Portugal não é um país adiado, não é um país que esteja a atravessar a sua primeira crise. Os portugueses, infelizmente, têm as suas qualidades e têm os seus defeitos. Continuo a acreditar no povo português. Espero bem que o povo português acredite nele próprio. Muito bem. É sempre agradável estar à conversa, que é o nome deste programa, com o Sr. Dr. Guilherme Aguiar. Ficará para uma próxima, quem sabe, já como candidato a Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Pela nossa parte, é tudo.